tema da palavra hoje é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Pai, eu quero colocar, meu Deus, esse momento, a palavra diante do Senhor agora, para que essa palavra flua para cada coração nesse lugar. Que o Senhor toque a vida dos meus irmãos nessa manhã, de uma forma especial, que seja como uma palavra revelada ao coração deles. Nós te agradecemos pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se nós formos colocar uma ordem de prioridade na nossa vida, a primeira coisa que tem que estar lá no topo é a sua vida de oração. É o seu relacionamento com Deus. Não existe nada mais importante do que o nosso relacionamento pessoal com Deus. Porque o seu sucesso ou fracasso depende de você orar ou não orar. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. E a maneira que Ele estabeleceu foi a oração. Agora, como atingir um desses três níveis aqui? A boa, a agradável ou perfeita vontade de Deus? Porque são níveis que nós podemos caminhar aqui. Tudo isso você pode alcançar pela oração. Na semana passada nós falamos da fé. Agora, como ter fé? Como atingir essa fé? Como andar de acordo com a vontade de Deus? Através da oração. É a coisa mais importante da sua vida, tem que ser a prioridade para você. Você pode parar tudo, mas você não pode parar de orar. Quantos aqui estão me entendendo? Amém? A oração é muito importante para tudo. Você pode orar em muitos momentos do seu dia, no seu trabalho, quando você está saindo para o trabalho, quando você está na escola, quando você está em casa. Mas eu estou indo além disso, eu estou falando de um momento com Deus. Eu vou explicar aqui, porque senão eu vou me antecipar. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Qual é o grande problema na hora da oração? Primeiro, orar não é algo tão simples. Segundo, orar não é fácil. As pessoas elas começam a orar 5 minutos, elas já oraram tudo que ela tinha para orar. E agora, pastor? Eu estou falando de relacionamento com Deus, amém? Nós precisamos orar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, estabelecer um tempo que nós tiramos para meditar na palavra de Deus, para confessar a palavra de Deus, para orar em outras línguas, para adorar, para louvar, para interceder, como está escrito aqui. Mas o grande problema é que, por incrível que pareça, a maioria dos crentes não tem um entendimento muito claro a respeito da oração. Tem muitas dúvidas, pairam muitas dúvidas no nosso meio, até porque existem muitas pregações a respeito da oração, né? Como por exemplo, olha, você deve pedir uma vez só, depois só agradecer. É bonito você falar isso, mas não encontra respaldo na palavra de Deus, que a Bíblia diz que você tem que buscar, você tem que pedir, você tem que bater.
é persistência. Você tem que ser persistente. Então, pairam dúvidas a respeito da oração. Eu oro só uma vez, depois eu só agradeço. Como é que isso funciona? Quanto tempo eu posso orar? Existe uma oração certa? Existe uma oração errada? Existe a oração certa e existe a oração errada. A verdade é essa, e a Bíblia, ela nos dá o caminho da oração. Meu irmão, é muito importante você conhecer a palavra de Deus. É muito importante você ler a Bíblia. É muito importante você meditar a Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença de ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Eu acho legal uma pessoa que lê a Bíblia o ano inteiro. Ela pega ali durante o ano, ela lê toda a Bíblia, né? Lê a Bíblia o ano inteiro, não. Lê toda a Bíblia no ano. Muito legal. Se você puder fazer isso, é bom, porque você vai conseguir, talvez, você vai conseguir entender alguns textos se você ler a Bíblia na sequência. Porém, a parte mais importante da meditação bíblica não é você tentar bater uma meta na hora que você está lendo a Bíblia. É você ser sensível ao Espírito Santo quando Ele manda você parar de ler. Quando Ele manda você parar num texto. Eu me lembro de uma vez que eu comecei a meditar num texto da Bíblia. E aí eu comecei, aquele texto, parece que ele saltou para dentro do meu coração. E Deus começou a me dar algumas revelações no texto de 1 Crônicas 13. E aí todos os dias, quando eu abria a Bíblia para ler, o Espírito Santo falava 1 Crônicas 13. E eu obedecia. No outro dia, 1 Crônicas 13. E aí quando o Espírito Santo falava para mim 1 Crônicas 13, aí chegou um momento que eu comecei a questionar, mas eu já sei tudo do texto. Eu já conheço o texto, eu já sei tudo. Mas eu lia o texto e Deus me dava uma revelação, uma pedrinha do quebra-cabeça. Só que Deus estava formando uma imagem em mim. Porque às vezes Deus te dá uma revelação, depois Ele te dá outra, é passo a passo. É de fé em fé. Até o dia que Deus formou algo dentro de mim. Foi um ano. Eu fiquei 6 meses meditando no capítulo 13. Depois mais 6 meses meditando no capítulo 14 e 15. De 1 Crônicas. 1 Crônicas 13. Então foi ao todo um ano em 3 capítulos da Bíblia. Um ano. Só que Deus estava falando algo comigo que iria acontecer. E eu só entendi isso no dia que eu tive um sonho profético. Eu tive um sonho profético, e na hora que eu acordei, eu entendi o sonho e entendi a revelação que Deus tinha me dado. Era para entregar para um pastor. E eu cheguei nele e falei, olha, pastor, eu tive um sonho essa noite. Nós precisamos orar para ter sonhos proféticos, amém? Nós precisamos orar para ter visões também. Nós precisamos orar para profetizar. E eu tive um sonho, eu cheguei, pastor, eu tive um sonho. No sonho aconteceu isso, isso e isso. Só que Deus me deu uma palavra, eu só entendi que a palavra era para aquele momento. Até então eu não entendia por que Deus estava falando aquilo comigo. E falei, olha, Deus me deu essa palavra assim, 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 assim. E eu lembro que o pastor falou assim para mim, Rubim, ore por mim, que nós vamos tomar muitas decisões aqui na igreja agora. E aquelas decisões foi o começo do fim. Só que Deus me mostrou na palavra e confirmou num sonho profético. Às vezes é necessário, quando o Espírito Santo fala com você, chama a sua atenção no texto, fica lá. Não precisa bater a meta de ler em um ano a Bíblia. Fica lá. Seja sensível ao Espírito Santo. Porque quando você lê a Bíblia, é legal, você lê na sequência, mas meditar na Bíblia é diferente. É quando você para no texto. Aí você para naquele texto, você vai ler o contexto da história. Você vai saber por que foi escrito aquele livro, para quem foi escrito aquele livro, o significado real de determinadas palavras no original. Isso é meditação, você vai fazer perguntas para o texto. Então, meditar e ler são coisas diferentes. A meditação é quando você está cavando ali naquele texto, você fica ali parado. Talvez Deus vai te dar outros textos de apoio àquele texto. Você está ali, talvez aquele capítulo está falando de santidade.
Você está meditando sobre esse tema, Deus chamou a sua atenção para isso, e Ele vai te dar alguns outros textos de apoio para aquele. Mas você tem que ficar ligado nisso. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito, de saber o momento em que nós temos que parar em um texto. Isso é meditação bíblica. Amém? É assim que eu faço na minha vida. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia ali, e o Espírito Santo chama a minha atenção para um texto, e eu fico ali. Eu não saio daquele texto, porque eu sei que Deus quer me mostrar algo naquele texto ali, naquele momento ali. Isso poderá demorar dias, meses, anos, como aconteceu comigo. Mas não importa. Importa que Deus quer falar conosco. Deus quer falar com você. Deus, Ele quer falar com você a respeito de muitas coisas. Agora, pastor, como experimentar a boa? Como experimentar a agradável e a perfeita vontade de Deus? Vamos para Mateus capítulo 6. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 5. Mateus capítulo 6, verso 5. Quem achou, diga achei. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então espera aí, existe uma condição para orar. Aqui está dizendo que nós não podemos ser como os hipócritas, que querem orar somente para aparecer. Então veja bem, a oração não é de qualquer jeito, existe uma condição estipulada aqui na palavra de Deus. A condição é, não fique se exibindo, não precisa disso. Olha o verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Então existe uma condição para orar, mas também existe um lugar para orar. Pastor, existe um lugar, não posso orar em qualquer lugar. Não, lógico que pode, mas eu estou aqui falando de um relacionamento, amém? O seu relacionamento com Deus é diferente daquela oração que você faz no dia a dia. Porque o relacionamento com Deus é no seu lugar secreto. O que significa? É naquele lugar onde você vai trancar a porta do seu quarto, vai ficar você e Deus. E você vai ter as suas experiências com Deus ali. É um lugar que você vai estar afastado da influência de fora. O lugar secreto é isso. É você estar apenas você e Deus naquele lugar. É onde você vai ter as maiores experiências com Deus. Amém, meu irmão? Esse lugar nós chamamos de lugar secreto. Nossa tenda pessoal, lugar onde nós vamos ficar ali. Talvez você vai colocar um louvor ou não. Ali você medita, ali você adora, ali você ora. Não existe exatamente uma regra. Ali você derrama o seu coração. Ali você fala das suas dificuldades, você compartilha, meu irmão. Tem coisas que é melhor você não compartilhar com as pessoas. Tem coisas que é melhor você compartilhar com Deus. Eu não estou aqui falando que você tem que ser alguém independente. Aquela pessoa que só Deus é o meu discipulador. Não é nesse contexto que eu estou falando. Mas há coisas que não adianta você falar para as pessoas. Você tem que falar para Deus. Que coisas? Porque tem pessoas que elas ficam reclamando de determinadas situações. Ah, eu não sou promovido no meu emprego. Ah, na igreja não tenho ministério. Essas coisas você tem que orar. Você tem que buscar em Deus. Ah, eu não tenho a promoção e o fulano de tal teve. Busca isso em Deus. Coloca o seu coração, derrama o seu coração. Ah, mas o meu marido não está convertido. Busca isso em Deus. Vai orar no seu lugar secreto. Você e Deus. Existe um lugar. Existe uma condição. Agora veja o verso 8. Verso 7, desculpa. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então existe uma maneira também de orar. Existe uma condição, existe um lugar, existe uma maneira de orar.
Pastor, aqui você acabou de falar que nós podemos repetir a oração, que nós temos que insistir. É verdade. Você não pode criar uma doutrina da Bíblia por um texto isolado. Mas muitas pessoas, com base nesse texto, isoladamente, falam que você não pode repetir a oração. Mas a Bíblia tem que provar a Bíblia. Tem texto na Bíblia, lá em Mateus capítulo 26, que fala que Jesus repetiu a mesma oração 3 vezes. Ele insistiu, ele buscou. A Bíblia diz que nós temos que insistir, nós temos que pedir, nós temos que bater, nós temos que buscar. Isso é insistência. A Bíblia conta a história também da viúva, que todos os dias batia na porta da casa do juiz, insistindo para que o juiz julgasse a sua causa. Aquele texto ali está falando de perseverança na oração. Você tem que perseverar na oração. Mas quando a Bíblia fala de orações repetitivas, ela está falando daquele tipo de oração decorada. Essa oração Deus não vai, de fato, responder, porque não é uma oração. E até mesmo crentes podem fazer da oração uma reza. É aquela coisa que você faz sempre igual. Eu me lembro quando eu era criança, uma tia minha me ensinou a orar na hora de deitar. Ela me ensinou, olha, toda vez que você for deitar, você vai falar, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, Divino Espírito Santo. Você também decorou isso? No mundo espiritual, isso não tem valor. Mas tem uma coisa que tem valor nisso. O seu zelo. Porque eu me lembro que eu não conseguia dormir com barulho quando eu era criança. Que chegou um casal um dia na minha casa, e eu não conseguia fazer a oração se as pessoas estivessem conversando. E eu estava caindo de sono e não podia dormir, porque eu não tinha feito a oração. Existia um zelo no meu coração, e Deus vê isso, meu irmão. Por mais que você esteja errando ali, você não sabe como fazer, existe um zelo, e eu fiquei cochilando no sofá, mas eu tive que esperar aquele povo ir embora para eu fazer minha oração, para eu dormir. De fato, aquela oração não tinha efeito nenhum, mas a intenção do meu coração foi boa, Deus olhou isso. Mas o que está sendo condenado aqui são aquelas orações que as pessoas fazem para aparecer, e que ficam constantemente, que transformam aquela oração em uma reza. Não sei se os irmãos estão entendendo isso aqui. Elas ficam repetindo. Aqui no capítulo 6 de Mateus, você vai ver sobre a oração modelo, que é o Pai Nosso, amém? Pastor, eu posso rezar o Pai Nosso? Olha, exatamente se for como reza, não. O Pai Nosso, ele é uma oração modelo. Deixa eu ler aqui para você aqui. Olha só, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso aqui não é para você repetir exatamente igual está aqui. Como é que é lá no vestiário lá, Cristian? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Já passei por isso também. Eu sei que isso pode parecer espiritual, mas não é. Não é. Pastor, mas está na Bíblia. Não, mas não está na Bíblia para você repetir. Está na Bíblia como modelo. Primeiro, Pai nosso que estais no céu. Reconheça que Deus é seu Pai. Santificado seja o seu nome. Louvor. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Senhor, que a minha vontade não seja feita, mas a vontade do Senhor na minha vida. Senhor, eu quero tal coisa, mas se isso não for da sua vontade, eu não quero. É isso que o texto está ensinando a fazer. Não está ensinando você a repetir as mesmas palavras que estão aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dependência. Está ensinando você a ser dependente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Intercessão. Então aqui tem várias coisas envolvidas na oração do Pai Nosso aqui. Não é uma oração para você ficar repetindo. Quando nós falamos de oração, nós precisamos pensar num relacionamento. É um relacionamento com Deus. Então você precisa ter um relacionamento com Deus. E você não precisa ser formal quando você estiver num relacionamento com Deus. Assim como você não é formal quando você tem um relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. É informal.
Por quê? Porque quando você está num relacionamento com seu pai, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, você é informal. Você não precisa ter aquela formalidade, procurar as palavras bonitas para orar. Não, meu irmão, porque Deus está mais preocupado com aquilo que vai fluir do seu coração, com a honestidade do seu coração, com as palavras honestas que vão sair da sua boca. É isso que vale na hora da oração. Então, preste atenção. Nós também não podemos achar que a oração é de qualquer maneira. Ainda que você possa orar em todo o tempo. Ainda que você possa orar na hora que você está saindo para trabalhar. Você vai orar para Deus te guardar no trânsito. Você vai orar para ter um bom dia de trabalho. Você vai orar pela sua família. Tudo isso é louvável, é dependência de Deus. Isso é muito bom. Mas agora nós estamos falando de um nível ainda que vai acima, que está acima. De um nível superior, que é comunhão com Deus. Relacionamento com Deus. Se na sua vida você quer ter sucesso, você precisa ter relacionamento com Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, meu irmão, o que me sustentou, foi a palavra de Deus. Porque na hora que ninguém pode te ajudar, tem a palavra de Deus, que pode mudar a sua vida, que pode te dar uma direção. Agora, pastor, existe um tempo de oração? A palavra diz aqui em Efésios capítulo 6, verso 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui está falando que nós temos que orar em todo o tempo. Mas aqui está falando da oração que eu acabei de citar. Mateus 26, Mateus capítulo 26, quando Jesus estava orando, ele estava no Getsemane, ele iria morrer naquele dia, ele estava no Getsemane, e ele foi orar. Quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo, e o que Jesus disse foi: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Eu não posso dizer para você que o mínimo é uma hora. E agora eu estou falando de relacionamento com Deus, que são textos que estão falando de coisas diferentes. O primeiro texto, o orar o tempo inteiro, é estar na dependência de Deus o tempo inteiro. Você ora pela sua esposa, pelos seus filhos, você ora pelo seu trabalho, o tempo inteiro ali você está orando. Sempre que você lembra de alguma coisa, você ora, você intercede por alguém. Mas o outro texto está falando de um relacionamento mais profundo. E aqui, nós não podemos dizer que Jesus estipulou que o mínimo é uma hora. Até porque o nosso relacionamento com Deus não depende disso. Tem dia que você não vai orar nada. Acontece comigo, tem dia que eu não oro nada. Mas essa não é a regra na minha vida. Normalmente eu passo muito tempo orando. Meu irmão, e eu gosto de orar, eu gosto de meditar na Bíblia, eu gosto de adorar a Deus. Eu sou quebrantado no momento que eu estou a sós com o Senhor. Essa semana a gente estava fazendo jejum na quinta. Eu vim para cá de manhã. Irmãos, foi tão precioso. Foi tão precioso ficar aqui. Fiquei de manhã até a hora de quebrar o jejum, até a tarde. Mas pensa num momento gostoso, que eu cheguei aqui, falei: nossa, hoje eu posso orar muito mais, eu posso ler muito mais a Bíblia, eu posso adorar muito mais. E o mais engraçado, a hora que eu saí, eu fiquei com a sensação assim: nossa, mas foi tão pouco. Eu não estou falando isso aqui para me vangloriar, não. É porque ao longo de quase 25 anos de crente, foi tudo que eu aprendi. Entrar para o meu quarto e orar. Eu nasci numa igreja que as pessoas oravam demais, oravam muito. Eu aprendi esse caminho, irmão. Como eu tenho prazer de estar meditando. Quando eu trago aqui uma palavra para você, não é uma palavra feita na hora, não. Não é uma comida feita na hora, não. Teve oração, teve meditação, teve tudo isso. Teve adoração, está tudo envolvido aqui. Eu não dou conta de, em uma hora, preparar uma palavra. Não sou igual o Jonathan, não sou igual a Poliana. Uma hora eles preparam uma palavra aqui, são profeta, é fácil. Para mim, não. Para mim eu tenho que meditar, eu tenho que olhar um texto, eu olho outro texto, eu olho o original, eu olho o contexto, eu olho a história, tudo para poder trazer uma palavra para você aqui. Talvez você não é exatamente como eu, porém você foi chamado para a tenda pessoal, assim como eu fui também. Porque não é só os pastores que foram chamados para isso. Quantos aqui estão entendendo? Você está entendendo? Então, ore o máximo de tempo que você puder. Não existe exatamente um tempo, mas você pode orar o máximo que você puder. Porém, estipule um tempo para você passar com o Senhor a sós. Agora, como
eu devo orar? Expresse os seus sentimentos. Você tem que expressar o seu sentimento, aquilo que você está sentindo. As suas vontades você tem que colocar diante do Senhor. Os seus sonhos, aquilo que você busca. Os seus sonhos para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para a sua profissão. Ore a respeito disso, ore em outras línguas. Interceda, você pode adorar, você pode louvar, você pode agradecer, você pode falar das suas frustrações quando você está com o Senhor. Ali é o lugar, meu irmão. Quantas vezes eu já entrei para orar angustiado, mas ali eu tive a oportunidade de falar com Deus, de colocar minhas frustrações diante do Senhor, meus medos diante do Senhor, e sair dali mudado, transformado em paz. É disso que nós precisamos, mas as pessoas não querem orar. Nós temos uma geração que não gosta de orar, porque não é fácil orar, não é fácil você criar um hábito de orar. Eu tenho um hábito de orar, por isso para mim, como se tornou um hábito, se tornou fácil. Mas para a maioria orar não é um hábito, ter um relacionamento com Deus, desenvolver esse relacionamento com Deus não é um hábito, e para eles é muito difícil. Quando Moisés subiu lá no monte para orar, porque havia uma guerra dos amalequitas contra Israel, e aí quando Moisés estava lá no monte orando, a palavra diz que quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas a Bíblia diz que os braços de Moisés estavam cansados, e ele não aguentava sustentar a mão, e ele abaixava. Quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. E aí veio Ur de um lado, e veio Caleb do outro. Foi Ur, Caleb? Arão, isso. Arão e Caleb, Arão e Ur, e eles sentaram numa pedra e sustentaram as mãos de Moisés para o alto, para que Israel prevalecesse. Então não é tão simples, você tirar um tempo para orar. Pastor, você mesmo já está falando que não é simples. Mas sabe por que não é simples? Porque não é a prioridade. Para quem é a prioridade orar, ele vai tirar um tempo para orar. Ele não vai abrir mão disso. Se for a prioridade para você, é fácil. Agora, se não for, você não vai orar. Você não vai tirar um tempo para ler. Ah, mas eu não sou um pastor, eu nem preciso orar tanto quanto você. Não é uma questão de ser pastor. É uma questão de você abençoar as pessoas. Porque quanto mais você ora, quanto mais você medita na Bíblia, quanto mais você adora, você vai ficando parecido com o Senhor. Você vai entendendo o coração de Deus, porque tudo aquilo que Deus está expresso na palavra dEle. Você vai entender a vontade de Deus, você vai saber como orar. Então, quando você for orar, coloca diante do Senhor suas frustrações. Porque nós precisamos de fato, meu irmão, saber como orar, porque senão vira confusão. Porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós. Mas quando você conhece a Bíblia, você também vai conhecer o caminho de como orar, de como fazer suas orações. Pastor, existe oração que Deus responde? Existe oração que Deus não responde? Existe. A oração que Deus responde é aquela que está de acordo com a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha a oração que Deus responde, olha aqui, ó. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí você pode, a grande pergunta e é por isso que as pessoas param de orar. Orar por um carro é a vontade de Deus? Orar por um apartamento é a vontade de Deus? Porque a Bíblia não diz nem que sim, nem que não. Você não sabe se é a vontade de Deus? Por que você não ora para perguntar então? Ora e pergunta, qual o problema de perguntar para Deus? Se Ele quer te dar um carro, se Ele quer te dar um apartamento? Não, pastor, coisas carnais eu não quero. Coisas materiais, não me importo com isso. O céu é de ouro, as ruas. Cuidado com o seu preconceito. Deus pode colocar muito dinheiro na sua mão e você abençoar o reino. Então não rejeite isso não.
Ore. Ah, eu não sei, por isso que nós oramos. Se a gente soubesse, não sabe nem orar. Então ora, busca Deus. Busca o Senhor. Aqui está falando que Ele nos responde segundo a sua vontade. A resposta ela vem segundo a vontade de Deus. Agora, pastor, a vontade de Deus ela é muito relativa. Não, a vontade de Deus ela está expressa na palavra de Deus. Então você pode orar pelo seu carro. Mas lá não está escrito isso, pastor, mas você pode orar. Porque é uma palavra que você pode prosperar, que Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer prosperar você, Deus quer prosperar a sua casa. Agora, Deus ele responde aquela oração também que provém da fé. Tudo que pedirdes, crendo. Então, quando você pedir, você tem que crer. Você precisa acreditar. Mas o grande problema é, eu não sei se Deus quer isso realmente. Eu não sei se Deus quer me curar. Você não pode fazer essa pergunta, porque a palavra diz que Ele já te curou. Que Ele já levou todas as suas enfermidades, as suas dores na cruz. Ele curou você. Ele já te curou, então você pode orar em relação a isso sim, em relação à sua cura. Você jamais pode duvidar que Deus quer curar você, que Deus quer prosperar você, que Deus quer salvar você. Essa é a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, por outro lado, existe oração que Deus não responde? Existe. A Bíblia conta a história de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era publicano e o outro era religioso, era um fariseu. A palavra diz que o fariseu, ele começou a orar com base na sua justiça própria. Esse é o problema. Quando nós oramos com base na nossa justiça própria, é a oração que Deus não responde. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós estamos no lucro com Deus. Não é Deus que está no lucro de ter você aqui no ministério. É você. Seu nome está escrito no livro da vida, só isso já bastaria. Mas além disso, você está aqui, você está saudável, você está comendo todos os dias, você tem uma casa. Nós estamos no lucro, você tem uma família, nós é que estamos no lucro com o Senhor e não o contrário. Mas às vezes você quer constranger Deus. Senhor, você não está vendo? Você não está vendo? Eu prego lá na Igreja Orvalho. Por que isso não está acontecendo na minha vida? Eu oro todos os dias. Eu dou o meu dízimo lá, estou devendo. Eu isso, aquilo. Essa oração Deus não responde, porque foi essa oração que o religioso fariseu fez. Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu oro 3 vezes por dia, não sou como aquele publicano pecador. Não, isso é orar com base na justiça própria. Nós precisamos orar com base na justiça da cruz de Cristo. Nós temos que orar com base naquilo que Jesus fez e não naquilo que nós estamos fazendo. Porque aquilo que você está fazendo hoje no ministério aqui, você vai ter uma recompensa no céu. Porque a Bíblia diz que nós vamos receber galardão lá no céu. Nós receberemos galardão no céu. Meu irmão, às vezes eu tenho vontade de pegar os irmãos que são envolvidos no ministério aqui e pagar uma viagem para todo mundo. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas para ficar todo mundo junto uma semana, todo mundo, numa praia, num lugar bonito, todo mundo. Mas eu vou te falar uma coisa, graças a Deus que eu não posso. Por quê, pastor? Porque é uma recompensa tão pequena por aquilo que você faz. A do céu vai ser muito maior, então é melhor receber lá. Porque eu vejo os irmãos aqui tão aplicados, irmãos. Trabalhando, fazendo coisas que eu não dou conta de fazer. Às vezes eu vejo assim as pessoas fazendo coisas que eu falo, meu Deus, ainda bem que não sou eu que tenho que fazer aquilo que eu não consigo. Isso eu não consigo fazer, é assim mesmo. Você vai receber no céu, pessoas que estão trabalhando aqui, os irmãos do louvor, eles têm que ensaiar, eles estão aqui, eles ensaiam um dia da semana, vem aqui, chega todo mundo mais cedo no domingo, está aqui ensaiando, nós precisamos valorizar isso. E ainda tem irmão que só chega quando o louvor acaba. Por quê? Não, porque para mim o que importa é a palavra. Não, você deveria se importar com a adoração também. Isso é muito importante. Esses irmãos, eles ralam, irmão, um ano inteiro. Tocando, ministrando. Ainda bem que eu não posso te dar essa recompensa. Mas Deus vai te dar. Está escrito. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. É o que está escrito na palavra, amém? A palavra diz que nós vamos ter galardão, então você vai receber o seu. Você que está trabalhando. Mas se um dia eu puder dar viagem, eu dou também. Não tem problema não. Não vai mudar o que Deus pensa não.
Quero pedir que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 38. Aquele fariseu, ele estava orando com base naquilo que ele fazia. Porque se você tem dízimo para dar, foi Deus que te deu o dinheiro para você dar o dízimo. Ninguém pode dar nada para o Senhor se não receber do alto, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que de Deus é a terra e tudo que nela há. Então tudo que está na terra é de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? Tudo que há na terra é de Deus, então foi Ele que te deu. Ele que te deu o seu salário, a sua empresa, Ele que te prosperou, te deu força, te deu graça, te deu sabedoria, então você que está no lucro. Quando você traz aqui, na verdade, primeiro você recebeu. Não, foi eu que trabalhei. Eu que trabalhei, pastor. Foi a minha força. E sua força veio de quem? De Deus, meu irmão. Tudo vai acabar em Deus, então não fique se autogloriando. Senhor, o Senhor tem que me dar isso porque eu faço aquilo. Não. O reino de Deus não é assim, não. Essa é a oração que Deus não responde. Deus não pode responder a oração que é contrária à palavra de Deus. Suponhamos que tem um irmão aqui que está interessado numa irmã. E ele não sabe, será que eu devo orar por essa irmã? Por que não? Ore, ela é crente? Ore, talvez vocês vão se casar. Você vai orar, você vai buscar, você vai bater, você vai, falar com o Senhor. Deus pode te responder. Mas esse irmão desiste de orar pela irmã que está aqui na igreja. Mas ele se interessa por alguém lá da faculdade, que não é crente. Ele deve orar? Por que não? Porque isso é um jugo desigual. A Bíblia proíbe. O que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe um crente se casar com um ímpio. Então adianta ele orar? Deus responde essa oração? Não. Porque não é uma oração segundo a palavra de Deus. Então nós vamos nos voltar para a palavra de novo. Você precisa conhecer a Bíblia para saber como você tem que orar. Mesmo assim, de vez em quando você ainda vai orar errado. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar crendo e não com dúvida. Os irmãos estão entendendo? Se não está de acordo com a palavra de Deus, não ore. Não, eu vou fazer uma sociedade com o ímpio. Tem nada a ver. Uma pessoa boa, de caráter. Tem mais caráter que muitos crentes. Porque esse é o discurso predileto de quem quer ter sociedade com ímpio ou quem quer casar com ímpio. Não, porque lá na igreja não tem ninguém à altura desse boy aqui. Bonito, faz faculdade, está trabalhando, vai ser um grande profissional. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Você vai encalhar depois que você casar. E aí, para desencalhar, meu amigo, nós vamos ser contra você casar desse jeito. Mas se você casar, a hora que você vier pedir para separar, nós vamos ser contra a separação. Acabou. Não, mas a Bíblia não foi Deus que fez. Quem falou isso para você? Foi Deus que fez sim, meu amigo. Se você foi lá, fez uma aliança, acabou. Sabia que uma vez os israelitas fizeram uma aliança com o povo, eles foram enganados pelo povo. Chegaram distantes, contando uma história lá, e eles fizeram uma aliança sem orar. Depois, quando descobriu que o povo não era de um lugar distante, tentou desfazer a aliança, Deus falou, não, agora não. Não vai desfazer a aliança, não. Aí quando Saul entrou no poder, mandou matar alguns daquele povo lá. E aí veio uma praga na época de Davi. Davi perguntou, o que está acontecendo? Não, é porque mataram os gibeonitas. Porque Saul matou os gibeonitas e essa praga veio sobre vocês agora. Davi teve que ir lá e reafirmar a aliança de novo. Não era para eles terem feito aquela aliança ali. Mas depois que a aliança foi feita, pastor, entendi. Então se eu fizer aliança, eles vão ficar do nosso lado, né? Você, meu irmão, não faz isso não. Às vezes a gente fala algumas coisas para pessoas, elas falam, não, eu estou disposto a pagar o preço. Falo, olha, é muito alto. Não vai. É muito alto. E a maioria não paga o preço no final. Então você tem que buscar a vontade de Deus. Você tem que buscar qual é a vontade de Deus. Não existe sociedade entre crente e ímpio. Por melhor que essa pessoa seja, talvez ela tenha realmente um bom caráter, pessoa de caráter, não importa.
tem que ser crente, meu irmão. Uma hora isso vai dar problema para você. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não existe lição maior do que essa aqui, meus irmãos, a respeito de oração. Isso aqui é uma lição da vida que nós temos hoje. Nós temos Martas e Marias, poucas Marias, que poucas pessoas vão realmente aquedar-se aos pés de Jesus. Estou errando as palavras tudo, eu estou tão cansado. Irmãos, eu dormi essa noite, meu Deus do céu, dormi muito, fui deitar às 10:30 da noite, dormi muito, e acordei era quase 8, muito tempo, estou ainda sentindo com a mente cansada, mas glória a Deus. A história dessas duas mulheres, ela é fascinante, porque ela é a nossa história. Você precisa se identificar com uma delas hoje, ou você é Marta, ou você é Maria. Mas o interessante é que ambas oraram. Maria orou, porque estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos, relacionamento com Deus. Mas Marta também orou, porque ela fez um pedido para Jesus. Isso é o quê? Não, ela só conversou. Então, o que você acha que é orar? Conversar. Ela conversou, ela fez um pedido para Jesus, ela fez uma petição. Olha o versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, de quem que era a casa? Hospedou na sua casa. Não adianta você ter Jesus na sua casa se você não é sensível a Ele. Esse é o primeiro passo. Não, eu tenho Jesus. Não, você tem Jesus, mas você não ora? Você não ouve o que Ele tem para te dizer? Você não passa um tempo com Ele? Você não se importa em saber qual a vontade dEle? Na verdade, Ele está na sua casa, mas você nem liga. Você tem tantas coisas para fazer. Jesus estava na casa de Marta, meu irmão. Mas ela não percebeu isso. Por quê? Porque ela foi totalmente insensível à presença de Deus. Nós precisamos ter sensibilidade à presença de Deus. A hora que é o momento de você estar aos pés de Jesus, você não pode fazer outra coisa. Isso tem que ser uma prioridade para você. Posso ouvir um amém aqui? Se você tem sido Marta até aqui, você precisa mudar o seu coração e se transformar em Maria. Olha só, versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, o coração de Maria era um coração receptivo. Ela estava recebendo os ensinamentos de Jesus. Ela estava se alimentando das palavras de Jesus. Enquanto que Marta não. Estava na correria de arrumar uma coisa, de arrumar outra. Calma. A prioridade não é essa. A prioridade é ouvir os ensinamentos de Jesus. A prioridade é você meditar na Bíblia. A prioridade é você adorar. A prioridade é você se deitar aos pés de Jesus. Essa é a prioridade. Você vê que Maria, ela estava numa posição de descanso, mas Marta não. Marta estava na correria do dia a dia. Essa geração é uma geração que tem muita correria, né? Porque hoje a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, especialmente
Nós que moramos numa cidade grande, né? Você tem que sair mais cedo, você tem que levar filho na escola, depois pegar filho, vai para o trabalho, volta do trabalho, e às vezes a distância é longa. Nós temos que tomar cuidado para não virarmos Marta. Para não sermos como Marta. Tudo tem prioridade. Se der, eu oro. Não. Não, não. A palavra diz que Maria estava aos pés de Jesus, aquedava-se aos pés de Jesus. Naquela época não existiam mesas como a de hoje. As mesas eram muito pequenas, então eles comiam praticamente deitados. Colocavam o cotovelo, os pés para trás, e ali eles comiam. No Oriente Médio até hoje é feito assim. Eles colocam o cotovelo aqui, e eles comem ali com a outra mão. E ela estava ali com Jesus, comendo com Jesus, provavelmente, estava conversando com Jesus, recebendo os ensinamentos de Jesus, e Marta correndo para lá e para cá. Não adianta você falar que é de Deus se você não ouve o que Ele tem para te falar. Você precisa ser sensível. Você precisa ser sensível ao que Deus tem para te falar. Agora, meu irmão, ela estava com Jesus ali dentro. Era uma grande oportunidade de perguntar a respeito de tantas coisas. A respeito da eternidade. Ela poderia perguntar tantas coisas para Jesus ali, mas ela estava na correria. Deixa eu ler o 39 de novo. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Agora veja o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Tudo bem, a nossa petição ela pode ser válida. Marta orou também. Mas a oração de Marta não foi a oração correta naquele momento. Ela poderia ter pedido para Jesus, para que a irmã dela ajudasse. Sim, claro, poderia. Mas não naquele momento. Naquele momento, não. Talvez as mulheres aí de vez em quando pedem para o Senhor: me ajuda, Senhor, eu não estou dando conta de arrumar a casa, me ajuda aqui a arrumar essa casa. É de Deus. Não está errado isso, é dependência também. Mas aquele não era o momento apropriado. Por que, pastor, que não era o momento apropriado? Porque o que ela estava dizendo é: Senhor, você não está vendo que a minha irmã está escorando? Vamos falar o linguajar aqui goianês? Você não está vendo que a minha irmã está escorando? Você não está vendo que ela não quer fazer nada, que ela é uma preguiçosa? Em outras palavras, era isso. Era isso que ela estava dizendo para Jesus. E é um problema sério quando você começa a dar ordens para Jesus. Porque você acha que ela ficou irada só com a irmã dela? Ela ficou irada com Jesus também. Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando sozinha? Você não está vendo que aqui nessa igreja, só eu que faço isso? Só eu que tenho que lavar banheiro nos encontros? Só eu que canto, só eu que prego, só eu na minha célula? Meu irmão, isso é Marta. Pessoas agitadas, confusas, sem foco. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e deu uma ordem para Jesus: Senhor, não te importa de que minha irmã, o Senhor é tão de Deus, Jesus, você não importa de ver minha irmã fazendo isso comigo? Não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Só eu que sirvo aqui nessa igreja. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Dando ordem para Jesus aqui, isso é um problema. Quando você começa a dar ordem para Jesus, qual que é a diferença, a grande diferença das duas? Marta, ela teve o seu foco no problema. Maria, teve o foco naquele que pode resolver todos os problemas. Quando você for orar, seu foco é Jesus.
Ele pode resolver os problemas. Mas às vezes na oração o seu foco é tanto problema, que você não consegue ter fé. Você não consegue acreditar que Jesus pode resolver aquilo, porque o foco é o problema em si, não é Jesus. Quando você for orar, meu irmão, o foco é Jesus. É aquele que pode resolver todas as coisas para você. O foco de Maria era adorar, era receber, enquanto de Marta era só falar. Às vezes você tem que parar para ouvir o que Deus tem para falar para você. E tem coisa que você fala no secreto que o diabo não ouve. Você fica protegido debaixo das asas do Senhor. Tem coisa que você fala lá no seu secreto que é só entre você e Deus. Não tenha dúvida disso. Então, quando você for orar, não seja como Marta, seja como Maria. Eu sei que a petição, a necessidade é um tipo de oração. Mas eu te digo, Maria foi além desse nível. Pastor, nós não podemos pedir, nós não só podemos, como devemos. Temos que pedir, porque pedir é dependência, você tem que pedir sim. Mas naquele momento Maria, ela quedava-se aos pés do Senhor. Ela estava numa posição de descanso, recebendo. Quem aqui quer receber do Senhor também?